Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, hoje o novo treinador é, do Real Madrid, ele fez uma declaração, né, falando que o Xabi Alonso, ele falou assim, ó, gosto de ver os jogos dos times brasileiros, tem mostrado um futebol bacana, bonito de ver e interessante, né, porque é um treinador europeu, nunca jogou aqui, mas conhece o talento, a qualidade dos jogadores brasileiros. Mas parece que as pessoas de fora valorizam isso e dão essa credibilidade, enquanto que o brasileiro em si, ele pouco valoriza o seu produto, né, os seus jogadores, o futebol, né, é estranho isso, né, quer dizer, estranho em partes, né. Depois da primeira rodada, né, de todos os times brasileiros, aí o saldo é positivo. É positivo porque, se você for ver, mesmo os times que empataram, eles mostraram uma superioridade, e os dois times que empataram jogou contra times europeus, né, o Palmeiras contra o Porto, o Palmeiras que jogou muito bem, o Palmeiras jogou bem, né, jogou um futebol bom, bonito, dominou todo o jogo, faltou aquela cereja, né, para se fechar com chave de ouro, que foi o gol da vitória. O futebol ele tem essas questões, né? Você pode impor, né? Você pode se impor contra o seu adversário, jogar melhor praticamente o jogo inteiro e num lance o seu adversário vencer você. Essa é a grande maravilha do futebol, né? Você não vê isso em outros esportes ou em todos os esportes. O Palmeiras jogou muito bem contra o Porto. O time do Porto, porque assim, os europeus, não estou falando que são todos, mas às vezes eles se acham superior ao resto do mundo. E foi o que o Xabi Alonso falou assim, ó, às vezes nós estamos tão fechados no nosso mundo aqui, no futebol europeu, e nos esquecemos que existe futebol além da Europa, né? Existe futebol e essa Copa do Mundo está sendo mostrado isso, né? Então, eu estou falando dos times brasileiros, tá? Não me importa os times argentinos. Então, vamos lá. O Palmeiras jogou muito bem. O Botafogo foi um caso assim, venceu o jogo por 2-1, né? O Botafogo poderia ter feito um jogo muito melhor, mas assim, começou a parecer que ia ser um arraso, ia vencer, ia golear e tudo mais, e de repente deu aquela bagunçada, vencendo por 2-0. Todo mundo assim, vai ser uma goleada, né, do Botafogo. De repente o Botafogo passou um sufoco, né, assim, venceu. Eu acho que esse sufoco, essa desorganizada, isso aí foi para que o Paris Saint-Germain descobrisse os trunfos, né, as grandes jogadas que vai ser executadas contra eles. Então o Botafogo deu aquela escondida ali no futebol, mas o Botafogo está de parabéns, venceu o primeiro jogo, agora vamos para o segundo jogo. Agora o Flamengo, ou quando a gente fala de futebol, quando a gente fala do Flamengo, o Flamengo, ó, mais um brasileiro que dominou o jogo inteiro, fez os 2-0. Todo mundo, porque o time da Tunísia é um time forte, é um time que está acostumado a ser campeão, acostumado por acostumado, o Flamengo também está, né? O Flamengo também está acostumado a ser campeão. E o Flamengo ditou o jogo, sabe? Cara, quando eu vi aquele Jorginho jogando bola e fatalmente será o substituto do Gerson, se porventura o Gerson sair do Flamengo, cara, parecia que o cara tava jogando no Flamengo já há anos. O cara não sentiu. Essa é a diferença de um time que tem condições de investir no futebol. E isso é muito bom, porque assim, o time como o Flamengo, como o Palmeiras, né, até como o próprio Botafogo, tem que contratar jogadores prontos, jogadores para serem titulares.
E a molecada que forem subindo, tanto no Palmeiras quanto no Flamengo, eles têm uma tranquilidade dessa transição do time das categorias de base para o time titular. E esses times, eles têm essa tranquilidade. Parabéns ao Flamengo. O Flamengo contratou um baita de um jogador, o Jorginho vai dar muitas alegrias a essa torcida do Flamengo. O Flamengo mostrou a sua superioridade. Eu vi algumas pessoas, o Flamengo poderia. Gente, para quê? Vou falar assim, ó, o Flamengo não foi ameaçado em momento algum, venceu o jogo, jogou bem. Então, assim, não tem por que você ficar atacando o tempo todo, atacando, porque chega uma hora que você vai desgastar os jogadores e você tem todo o campeonato para jogar. Então você tem que dar aquela segurada, né, cadenciar mais o jogo, até também para não ficar mostrando também. Por que você vai ficar mostrando tudo que você tem? Porque assim, ó, o brasileiro para vencer em alguns jogos não dá só para jogar com a técnica, não dá só para jogar com tem que mostrar algo mais. E isso que eu tô falando mostra muito no jogo desse time aqui brasileiro que jogou hoje. Estou falando do Fluminense. O Fluminense, o técnico não, teve jogadores do Borussia Dortmund da Alemanha que falou assim, ó, nós não conhecemos o Fluminense é isso, o Fluminense é aquilo, quem é o Fluminense na fila do pão? Tá aí, mostraram quem é o Fluminense. O Fluminense hoje foi muito superior ao time do Borussia, só é aquilo que eu falo, faltou um pouco de confiança, sabe? Aquele pouquinho assim, bom, se o cara tem confiança, ele pega a bola ali, ele dá um tapa por cima e, meu, caixa. O cara tava de frente pro goleiro e já tinha driblado o goleiro, ele vai dar um toque, o cara vem ali dividindo a bola e perdeu o lance. Foi triste. Triste esse lance, triste o Fluminense não ter ganhado o jogo, porque o Fluminense foi muito mais bola, jogou muito mais futebol. É aquilo que eu tô falando. Quer ganhar? Ó, o Fluminense enfrentou o Borussia Dortmund, um time forte aí, né, que o ano passado estava disputando aí a final da Champions também, né, e perdeu. Então, o, os brasileiros aí, tanto o Palmeiras enfrentou o Porto, não está no seu momento brilhante o Porto, mas é um time europeu. Eu falo, por que eu estou falando dos times europeus, pessoal? Porque os times europeus eles têm um poder aquisitivo maior, né? Não estou falando que o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo não tenha esse poder aquisitivo, mas quando se fala da Europa, se fala onde tem dinheiro, né? Então eles têm um poder maior de compra, de barganha, de, 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 de negociação de jogadores, porque o grande sonho e o sonho da maioria dos jogadores, principalmente quando surgem aqui no Brasil, na Argentina, é ir para a Europa. Por quê? Porque lá é onde está tudo. E quando você vê um time como o Palmeiras jogando como jogou, você vê um time do Fluminense se impondo, parecia que o Fluminense tinha 20 jogadores em campo, quando o time do Borussia pegava a bola, tinha dois, três em cima, foi incansável, tá de parabéns. Então, assim, parabéns ao Fluminense, parabéns ao Palmeiras, mesmo não tendo vencido, mas fez um grande jogo, fez uma grande apresentação, mostrou realmente para os europeus que o futebol sul-americano não é um futebol fraco, um futebol que não tem que ser notado. Os brasileiros estão mostrando isso, os argentinos, o Boca Juniors também estava vencendo por 2-0, cedeu o empate, o River Plate também pegou já um time já mais fraco, venceu. É assim, pegou time fraco, tem que vencer. Pegou time europeu, tem que endurecer para os caras, não pode dar moleza, não pode deixar com facilidade, entendeu? Se é para ganhar, tem que suar para ganhar. E essa história de que o europeu, ele não está dando importância para esse Mundial, é só para desdenhar realmente. Porque lógico que está dando importância, até porque vai ficar feio para eles, né? Imagina o Paris Saint-Germain vai enfrentar aí o Botafogo. E se não fizer um bom jogo, um grande jogo e perder, não adianta ficar se lamentando, falando assim, é porque a gente não queria. Não quer o quê? Todo mundo quer vencer. Quem que quer entrar em campo para perder um jogo, perder uma partida, perder o jogo no futebol? Ninguém.
Ninguém quer perder nada. Eu conheço pessoas que não querem perder nem em jogo de tampinha, imagine futebol, imagine campeonato. Balela. É que as pessoas gostam muito, sabe, de ficar desdenhando. Ah, eu não ganhei, esse campeonato não presta, esse campeonato é isso, esse campeonato é aquilo. Precisamos rever algumas coisas. E tá de parabéns os brasileiros, tá de parabéns a grande torcida brasileira, né? Estou falando aí da torcida do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, do Palmeiras, que encheu lá as avenidas aí dos principais estádios. Ó, vamos para cima. Ó, para você que chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar aquele comentário aí também, o que você está vendo, o que você viu da estreia dos brasileiros nesse Super Mundial aí, tá bom?